Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes, comigo, Heitor Fredo, e com Tiago Prudente, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. O novo PAC é o nosso PAC. O novo PAC chegou a São Paulo, garantindo emprego e desenvolvimento. E garante muito mais com a implantação do túnel Santos-Guarujá, a ampliação da linha 2 verde do metrô, Vila Prudente, Penha, Guarulhos, além de realizar o tão sonhado trem de passageiros São Paulo-Campinas. Tem ainda o novo Hospital Universitário de São Paulo e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. O novo PAC é São Paulo no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica. Ambulatório com mais de 50 especialidades. Exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. O novo PAC é o nosso PAC. O novo PAC chegou a São Paulo, garantindo emprego e desenvolvimento. E garante muito mais com a implantação do túnel Santos-Guarujá, a ampliação da linha 2 verde do metrô, Vila Prudente, Penha, Guarulhos, além de realizar o tão sonhado trem de passageiros São Paulo-Campinas. Tem ainda o novo Hospital Universitário de São Paulo e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. O novo PAC é São Paulo no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Gosto desse brilho
Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h08 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 7 da noite. Você participa do Fala Galera. O atual momento da Ponte para você é o pior do clube no século. E para os bugrinos, você ainda acredita no acesso do Guarani à elite do futebol brasileiro? Eu repito, o atual momento da Ponte Preta para você que é ponte pretano é o pior do século. E você que é bugrino, acredita ainda no acesso do Guarani à elite do futebol brasileiro? 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar. Pautas da Ponte, derrota para o Avaí no Majestoso, faz Ponte retornar ao Z4 após 27 rodadas, podendo ser ultrapassada ainda pela Chapecoense, que entra em campo amanhã contra o CRB. Justiça determina despejo da Ponte do CT da base por dívida de aluguel. Valores corrigidos por falta de pagamento ultrapassaria os R$600 mil. Local é usado pelas categorias Sub-17, Sub-15, Sub-17 e parte do Sub-20 e abriga mais de 100 jovens. Após saírem sem dar entrevista no duelo contra o Avaí, jogadores da Ponte vão se reapresentar nesta terça-feira e terão apenas 3 dias de preparação em solo campineiro antes do próximo duelo contra o Tombense. Sem marcar há 4 jogos, Ponte mantém pior ataque da Série B, com um gol marcado a cada 157 minutos. Macaca também tem o segundo pior ataque da Série B na era dos pontos corridos, ficando à frente somente do Brusque, de 2022. 19 gols nas 35 rodadas. Elvis recebe sondagem do Paysandu de Hélio dos Anjos, mas só vai debater futuro após a Série B. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Poucos gols e luta contra o rebaixamento. Por onde anda Luca, ex-Ponte? Pautas do Guarani. Louser fala sobre oscilação da equipe nesta reta final. Empate sem gols contra Londrina faz Guarani cair para a 8ª colocação, podendo ficar a 4 pontos do G4 em caso de vitória do Criciúma amanhã contra o já rebaixado ABC. Jejum de 4 jogos sem marcar da Série B é o pior do Guarani em 13 anos dentro de um mesmo campeonato. Em 2010, seca no Brasileirão durou 6 partidas. Bugre volta a campo somente dia 14 contra o Criciúma no Brinco de Ouro, em mais um confronto direto nesta reta final da Série B. Louser perde Alan Santos, mas conta com o retorno de Pegorari e também de Lucão. Semana livre é a aposta para a recuperação de Regis, Bruno José, Valber e Derek. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Desempenho de Derek cai no segundo turno. Compare os números. 17h13, intervalo e voltamos já aqui com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais do Zé Lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h17 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Tem um recado importante para você da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados, e são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. E o nosso contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, para falar de diversos assuntos. Vamos debater com ele a atual situação da Macaca. Eberlin, abraço para você, muito obrigado aqui por atender a nossa reportagem ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Batista. Quando as fumaças surgem, o mandatário máximo, né, tem que vir a público e esclarecer as dúvidas aí que, na maioria das vezes, não são produzidas por vocês, e sim por redes sociais mentirosas, mas eu estou à disposição de vocês aí para qualquer indagação.
Por falar em redes sociais, o assunto que correu é que a Ponte adiou a reapresentação para amanhã, porque haveria uma greve de jogadores da Ponte. A nossa reportagem apurou, né, conversando inclusive com alguns jogadores da Ponte que, evidentemente, pediram para manter em sigilo o nome. E a greve de fala, ou seja, eles não deram entrevista, e segundo o que nós apuramos, sim, era a greve de fala por causa de salários atrasados, mas que eles vão se reapresentar normalmente amanhã. A Ponte começa, então, a semana dedicada ao Tombense. Mas a pergunta para você, por que é que foi adiado de hoje para amanhã? E essa história aí de salários atrasados, hein, Berlim? Não, Batista, isso não procede. Se você tem essa informação dos jogadores, eu como presidente não tenho, o João Brigatti como técnico da equipe não tem, o Ricardo não tem e outros membros da comissão técnica não tem. A única coisa que ocorreu aqui após a partida, a semana foi intensa de treinamento, os jogadores estão sob pressão mental de cobrança de torcida e da própria diretoria pelos resultados que não chegam, então levando a gente nesse risco máximo de rebaixamento, e pediram após a partida, indagaram o técnico, pelo que eu sei, sozinho, dizendo que não vão cair, que vão lutar, que vai vir o resultado, que chega, são não sei quantas partidas sem perder, mas que estariam extremamente cansados de treinamento e de pressão, se não poderia se a representação não poderia ser remarcada para terça-feira. Quem comanda isso é o mandatário máximo da comissão técnica, que é o treinador, que é o João Brigatti. Ele concordou e a reapresentação foi para terça-feira. E eu não falei com jogador nenhum. Ninguém foi comunicado para mim. Eu já acho que não quiseram falar diante da situação fechatória que foi perder um jogo em casa, e preferiram falar, olha, quanto mais silêncio, melhor agora, e trabalho é melhor. Tá? Salário, e não é por causa disso, estão recebendo um salário de hoje para amanhã, aí estão recebendo, como recebem dia útil, os funcionários da Ponte Preta também recebem amanhã, que é o 5º dia útil, pelo 22º mês desde que eu estou aqui, os funcionários rigorosamente em dia. Há atraso? Há atraso. Quando eu aqui estive na sua rádio, há algum tempo atrás, 60 dias, 45 dias atrás, eu disse, pago dentro do mês, não tem atraso. Hoje tem atraso. Vou explicar por que tem atraso. Tá? Tem atraso porque o dinheiro estava liberado para a Ponte Preta e eu não pude trazer o dinheiro, a Ponte Preta não pôde trazer o dinheiro para os seus cofres, porque existia uma penhora de uma ação de dívidas fiscais datadas desde 1999, foram vários anos, que era da ordem de mais de R$1.700.000. Tá? Esse bloqueio cai num dia, no outro ele não cai, se você botar lá, você pagou e a sua cota não vem mais, tá certo? Então foi isso que foi feito, por isso que atrasou um pouco o salário esse mês, e aí vira 2 meses. Mas em nenhum momento jogador nenhum falou de greve para mim. Agora, o que existe é oportunismo, né? Desde o dia que eu sentei na cadeira aqui, existe uma oposição, que é outrora a situação, batendo na gestão. Eu acho um extremo oportunismo, isso atrapalha a Ponte Preta, tá? E muito, porque afugenta o seu torcedor de estádio, isso vai para as arquibancadas, que as redes sociais dilaceram hoje, em muitos momentos é um bem, em muitos momentos é um mal, tá? E é isso que eles estão prestando a fazer, eles procuram todas e qualquer informações negativa, poucas verdadeiras, a maioria que são inverdades, e publicam. Outro dia eu vi um repórter aqui de Campinas, ligando lá no Paraguai, para perguntar para o clube paraguaio lá, que você mesmo noticiou, quando eu trouxe alguns paraguaios para fazer um intercâmbio, para querer saber como é que era a negociação. Então, eles procuram a todo instante para ver se alguma situação ilegal minha, algum ato ilícito meu ou da minha diretoria, e isso, infelizmente, não tem como eu acabar, né? A hora que tiver alguma ação direcionada, falando, eu fiz, eu vou processá-lo. Tomei já providência, alguns estão sendo processados. Já vocês vão ver o que está acontecendo aí em rede social. Daqui ficam falando da minha vida pessoal, que eu adquiri isso, eu deixei de adquirir aquilo, que também não vamos lavar essa roupa suja.
Mas é isso que ocorre. Voltando ao assunto de salário, essa é a verdade. Quero ver algum jogador vir a público e falar isso. Não tem. O que tem é que eles pediram para representar ao invés de ir na segunda tarde, na terça. Foi isso que houve. Para o treinador, e o treinador aceitou o pedido. Só esclarecendo que a greve de fala ocorreu também no intervalo. Eu transmiti esse jogo na tela da Band em rede nacional. Foi requisitado o Elvis para dar a entrevista para a Band e para o canal fechado, que estava transmitindo o jogo, e houve uma negativa, ou seja, o jogador não atendeu. No final da partida também não houve o atendimento. Ok, Batista, mas você me fez uma pergunta, para eu esclarecer isso, eles teriam que ter me comunicado. Em nenhum momento eu fui comunicado disso. Eu entendi, não tinha a participação da direção. Não só no jogo, que eu nunca deixei de estar presente no jogo da Ponte Preta, como também no hotel. Eu tive no café da manhã, no almoço, e até o ônibus sair do hotel para se dirigir para a Ponte Preta. Ninguém, nós não vamos falar, viu, presidente? Em nenhum momento falou. Mas deve ter um líder desse negócio, né? Você poderia conversar agora que você está me falando dessa forma, porque eu não vou pegar os Lucas da vida, não sei quem da vida, que plantam, né? Os caras lá de São Paulo. Outro dia você mesmo sabe, você me ligou para pedir uma informação que eu não posso, por ordem do jogador, para falar que eu deixei em desamparo o Júnior, o Tavares. Você, em off, sabe o quanto eu cuidei e o quanto eu cuido disso. E tantas ilações foram inventadas contra a Ponte Preta e contra a minha pessoa. Porque eu checo todas as informações. Eu vou na fonte para checar toda e qualquer informação. Então, mas essa informação que você recebeu primeiro, ela nem falou em greve de fala. Você viu que ela fala que os jogadores entrarão em greve, estão em greve. Não foi essa a informação que você viu? Eu também vi na internet isso. Então, mas é o seguinte, olha, vamos separar as coisas, senão a gente não consegue avançar. Então, os jogadores não deram entrevista no intervalo e também não deram entrevista no final do jogo. Eu o que não precisa sei disso, ser você apurado. Que está me dizendo, eu acredito em você. Não, eles não deram entrevista, tem que saber o motivo. Eu estou dizendo que eu não sei, eu não tinha essa informação. Sim. E estou sabendo através de você agora. Perfeito, não, tá ótimo, deu para entender. E que não existe greve nem para mim, oficialmente. Eu estive com o treinador ontem aqui, porque o resultado não foi bom, isso não foi me falado. Eu estive com o treinador hoje pela manhã, isso não foi me falado. O Ricardo está ao meu lado aqui acompanhando a entrevista, não foi me falado e nem para ele. Tá certo? Mas você lembra com a cabeça, ninguém falou nada. Agora, se de repente ali eles se reuniram no túnel e falaram, vamos fazer isso? Pode ser? Eu não duvido de você. Pode ser. Isso ocorreu, está perfeitamente. Agora, que nem o que eu vi na internet, os jogadores da Ponte Preta, se não recebesse, aí fica uma coisa ruim. Porque como já ia pagar, pensa que nós pagamos porque eles prometeram isso. E não tem nada a ver. A Ponte Preta só não recebeu a semana passada, basta os oportunistas de plantão olhar lá, que esses que aqui estiveram por 20 anos, tá, que geraram 320 milhões de reais de ações e que tornam a Ponte Preta quase inviável, ficam fomentando. Porque é mais fácil fomentar desse jeito, porque daí não dá para falar que foram eles que fizeram. Que o problema meu, se vira aí, você sabia disso? Então a verdade é essa. Só não foi paga semana passada, talvez, como você está falando que houve esse tipo de situação, os jogadores não quiserem falar, não quiseram falar após o intervalo e após a partida. Se tivesse pago de segunda ou terça-feira passada, não tinha nada disso. Não foi pago por quê? Já te disse o motivo. Entendeu? Porque tinha um bloqueio na conta da Ponte Preta de R$1.700.000. E logo, logo ele cai de novo. Vai ter um bloqueio já, tá, da administração de 2017, onde tem um monte de diretor lá, de R$9 milhões, Batista. Mas ninguém quer saber. R$9 milhões. A Ponte espera para qualquer momento esse pedido de bloqueio de contas. Deixa eu abrir aqui para os comentaristas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Marco Antônio Eberlin, o presidente da Ponte. Diz aí, Tigrão. Um abraço pro Marquinho. Muito obrigado por estar nos atendendo. Valdemir. Marquinho, ainda dentro dessa situação financeira que todos nós sabemos que é caótica, hoje estourou uma notícia, e eu quero abordar futebol também, viu, Batista? Queria fazer duas perguntas já nesse bloco. Tenho todo o tempo aí, Valdemir, pode perguntar de tudo. Por favor. A Justiça determina o despejo da Ponte do CT de base ou da base por dívida de aluguel.
do Sub-15 e do Sub-17, que, salvo engano de minha parte, a sede é lá em Jaguariúna. Isso procede, Marquinho? Essa notícia é da terceira vez, isso já correu pela terceira vez, o Valdemir. Talvez não se tornou público, porque alguém ainda não tinha olhado lá na internet. O que ocorre é o seguinte, desde há muito tempo sempre se atrasa o pagamento lá de Jaguariúna. Tá? A ponte tem a obrigação de pagar, mas existem as prioridades do que se pagar. Atrasa, paga, atrasa, paga, atrasa, paga. Quando o nosso diretor financeiro entrou em contato lá em Jaguariúna no ano passado, tinha um débito de 200 mil, 160 mil, perfeitamente a ponte arrumou o dinheiro e quis pagar. O que ocorre lá, na verdade? O dono daquela área não quer mais nada lá. Ele vai fazer um empreendimento naquela área. Ele quer a desocupação. Tá? A gente tenta acertar, aí fizemos um outro acordo para ganhar 60 dias, mas ele quer que paga com multa e correção um valor astronômico. A Ponte Preta tem engendrado em Jaguariúna, e eu não vou dizer aonde é agora, mas tenho a minha palavra que tem, tá? Um outro local que está sendo quase que totalmente construído, tá? Para abrigar as categorias de base da Ponte Preta. Vai ter 2 campos de futebol, coisa que aí não tem, vai ter alojamento 0 quilômetro, como foi feito aqui, vai ter refeitório 0, vai ter departamento médico 0. Só que a Ponte Preta o que queria? Com o proprietário, um prazo maior. Ele não quer, existe essa demanda. Não quer sair, não quer dizer que vai sair amanhã. Não quer sair que vai despejar semana que vem. Tá? E nesse meio tempo também a Ponte Preta está terminando as suas obras lá. Tá? Para levar a garotada para outro lugar. Então não vou mentir, houve sim, e não é a primeira vez. Se você pegar o processo aí e ler, essa ordem de despejo já ocorre há meses. É que a Ponte luta judicialmente para ganhar também tempo, né? Porque, afinal de contas, tem um ano escolar lá em Jaguariúna. Então tá explicado... Ô, Tigrão, só para a gente tirar, né? Você vai fazer as perguntas que você tem logo na sequência, mas colocar aqui o Carlos Henrique, o Bate Pesado, também na roda, para fazer a primeira pergunta dele ao Marco Eberlin. Diz aí, CH. Marquinho, boa tarde. Eu queria falar sobre o futebol, não é? Manda ver aí, Carlos. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Eu queria que você avaliasse o trabalho do seu departamento de futebol, dos técnicos, comissão técnica, dos homens que contratam, enfim, nesses quase 2 anos de mandato, Marquinhos. Olha, Carlos, acertos e erros ocorrem sempre. Ocorreram quando eu aqui já estive no passado e ocorrem agora. Tá? Eu tenho que ter o cuidado. Eu sei que é maçante, desgastante, sabe? Eu sei que é ruim falar desses assuntos, mas é o seguinte, a Ponte tem um déficit orçamentário da ordem de 25 milhões de reais por ano. Tá? A intenção nossa é conter o máximo possível esses gastos ou esse aumento de endividamento. E muitas vezes não dá, porque eu tenho que pagar o passado e endivido o presente. Tá? Essas pessoas, muitas vezes, querem outras contratações, tem que existir o veto da presidência, porque não dá para a gente pagar. Agora, esse ano, que é o que está batendo na porta nossa, o possível rebaixamento, aquela coisa toda, o torcedor ele está apaixonado, ele não quer saber disso, mas a verdade é uma só, Carlos. Eles não puderam, ou nós não pudemos contratar quando poderíamos. Tá? A janela de contratação para o ano de 2023 foi em fevereiro, salvo engano meu, desse ano. Eu contratei, por exemplo, ou eles contrataram, esteve aqui contratado, com o contrato aqui, o artilheiro da Série B, que é o Gustavo Coutinho, que é do Fortaleza. Esteve aqui sondado e praticamente definido o Kevin, que é um atacante também do Atlético Goianiense. Tá? Eles não puderam ser contratados. Por quê? Porque na hora que o presidente estava para assinar o contrato, o departamento jurídico correu e avisou o presidente, acabou de chegar uma medida punitiva da CBF, que nesse caso é o Transferban, proibindo a Ponte Preta de transferir ou contratar jogadores, até que se pague a dívida. A dívida naquele momento era de 3 milhões de reais. Tá? E ela depois aumentou ao longo do tempo, porque teve outros transferbans que a imprensa nunca noticiou
e que eu achei interessante no noticiário para não jogar o nome da Ponte Preta toda hora na lama. Então não se pôde contratar. A janela de transferências foi reaberta novamente, se não me engano, no final de julho ou em agosto. O que acontece? Quem tinha para ser contratado foi contratado em fevereiro. Você tinha que separar o joio do trigo em julho e agosto e tentar pensar, mas não tinha. Não tinha. Contratações que a Ponte Preta fez, que eu vou dizer assim, isso é contratação. Se errou ou não, são vocês profissionais da imprensa que vão dizer. Eu não vou tentar contra o jogador que está aqui, tá? Eu vou dizer 2 nomes, contratações de jogadores que já tinham jogado. Um, por exemplo, que inclusive veio e foi dispensado. Jogador formado, André, que vocês chamam de André Balada, tá? Que para mim não teve uma balada dele aqui, e o Igor Torres, que eram jogadores que tinham jogado, um no Fortaleza, o André jogou para tudo quanto é lado, tá? Foram os únicos 2 jogadores que deu para a Ponte Preta contratar financeiramente. E já vou emendar aí, o André não se deve um centavo para o André. Ele foi dispensado e recebeu os salários dele, tá? O mês que ele trabalhou, os dias trabalhados, tudo conforme foi acordado, tá? O Igor tá aí, é um jovem valor, treina muito bem, não tem talvez desenvolvido dentro do jogo um bom trabalho, mas eu tenho acompanhado no último mês aí, ou nos últimos 20 dias de perto o departamento de futebol, faz treinos excelentes, talvez não está levando para o jogo oficial. Agora, os outros jogadores foram promessas, jogadores extremamente baratos, porque não tinha outro jogador. Se vai dar certo, se deram certo, aí fica difícil. Agora, jogador pronto, jogador formado, para vir aqui ser titular ou ser um reserva eficiente, jogador tarimbado, que já havia sido se confirmado em outra equipe, a Ponte não teve condição de contratar. O departamento de futebol e os treinadores que aqui passaram não tiveram condição de contratar por causa do transfer ban. Ou, em algum momento, por causa de valores excessivos que fugiam à realidade da Ponte Preta. Perfeito. Então não dá para avaliar isso. Vamos seguindo. Vamos lá, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Eberlin. Eu quero falar desse silêncio dos jogadores, mas falando de futebol também. E é importante ouvir a opinião do Marco Eberlin sobre isso, porque foi perguntado até como é que ele vê essa observação que eu vou fazer. Foi perguntado na coletiva para o Brigatti do porquê que os jogadores não falaram. E ele disse, eu não estava sabendo, mas se vocês quiserem a resposta, conversem com o departamento de comunicação da Ponte, com a assessoria de imprensa. Esse foi o termo que ele usou. Então, ele repassou, querendo dizer, eu não sei, mas com certeza a assessoria de imprensa vai conseguir saber. Eu acho que o torcedor... Eu acho que não, hein, Diego? Eu acho que ele procurou a assessoria de imprensa para o pessoal ele falou, nós temos gravado. Eu só estou confirmando que ele realmente não sabia. Não, sim, ele disse isso. Ele disse, eu não tenho a informação, eu acho que vocês deveriam procurar a assessoria de imprensa. Isso ele falou. Ele falou que não sabia também, como você está dizendo que não sabia. E aí, a gente, há tanto tempo nesse negócio aqui, qual que foi uma leitura, não de informação, mas de interpretação? Olha, os jogadores não quiseram falar, não querem vir jogar nada no ventilador, mas eles, em sinal de protesto, não falaram para que isso, evidentemente, tivesse uma repercussão de interpretação e não de informação oficial. E aí que entra a minha pergunta para você. Se os jogadores, estrategicamente, entre eles, combinaram isso para botar o holofote numa situação de salário atrasado, o comportamento deles no jogo não foi de jogadores que estavam boicotando o clube ou boicotando a entidade, ou fazendo correram barbaridade, mas não produziram o que precisava. Mas eu acho que eles jogaram contra o Avaí a partida, não do ponto de vista técnico nem tático, estava todo mundo muito ansioso, mas do ponto de vista da entrega, da luta, aquele pênalti que a Ponte fez, que teve o pênalti a seu favor, mas realmente o Jé cometeu a falta, o Jé estava com uma gana tão grande naquele momento, que ele cometeu strike. Ele empurrou 3 ou 4 caras do Avaí para dentro do gol, e um lance anterior ele fez a mesma coisa. Foram 2 cercaram, ele saiu pisando, passando por cima, e isso não é indisciplina, era a volúpia que ele estava. Mas eu estou falando do Jé como exemplo, apenas um exemplo. Mas todo o time, apesar de ter perdido o jogo, lutou muito,
E a Ponte não tinha, nas últimas, pelo menos 9 partidas, proporcionado ao goleiro adversário as defesas que acabou proporcionando ao Igor Bom, que fez pelo menos 3 milagres, inclusive numa cabeçada no chão do próprio Gé. E aí eu fiquei aqui tentando decodificar tudo isso. Puxa, mas se os caras não falaram porque estão chateados com alguma coisa administrativa, leia-se salário que não saiu, por que eles correram e se entregaram tanto? Onde é que está a explicação desse pacto? Porque eu falei isso ao final da transmissão da TV Bandeirantes para todo o Brasil, no último sábado, de que a situação da Ponte ficou muito mais difícil com a derrota, porém, que a torcida tivesse ainda uma ponta de esperança, porque se o time repetir a gana que mostrou contra o Avaí, talvez ele ainda consiga reverter. Ainda existe um fio de esperança nas 3 partidas finais. E essa é a minha pergunta para você. Se o comportamento de não dar entrevista é para demonstrar uma insatisfação, por que os caras correram tanto como correram? Onde é que está a chave dessa equação? Onde é que está? Valdemir, maravilhosa pergunta, muito boa. O que eu quero te dizer é o seguinte, aí demonstra aquilo que eu falei para você, prova que eu realmente não sabia, que o João não sabia, e eu acho também que isso aí para mim pouco importa se eles fizeram essa greve de falar ou não, e se eu tivesse aqui dito que o salário está cravado, aí sim eu ia falar, pô, que palhaçada é essa, tá? Esse time jamais deixou de correr. Esse time teve inúmeros problemas ao longo do ano. Esse time foi preparado para disputar uma Série A2 e necessitava de reforços, não conseguiu trazer. Esse time teve peças importantes da equipe, 2 que se lesionaram gravemente, que é o Pablo Diego e outro foi o Gé. E um grande jogador que, por força de contrato, que eu também não vou aqui xingar o jogador, eu falo, pô, o cara podia ser mais legal comigo, nem com a Ponte Preta, mas que faz muita falta hoje, que time nenhum da Série B tem um igual a ele. Tá certo que em muitas partidas ele fez alguns altos e baixos ao longo da Série B, mas era peça importante, que é o Matheus Jesus. Então machucou o Gé, machucou o Matheus Jesus e machucou o Pablo Diego, tá? Nós não conseguimos repor pelo menos a altura do que nós tínhamos. Então esse time nunca deixou de correr, no meu entendimento. Às vezes a desorganização que ocorre, ou a falta até de qualidade que ocorre, passa para o torcedor, pô, esse time não quer nada, e não é isso, tá? E eu estou falando para você, nos últimos 20 dias eu fiquei todos os treinos, coisa que eu não fiz desde que eu cheguei na Ponte Preta. Vou te dizer mais, com exceção da Série A2, alguns jogos chaves que eu fui lá me fazer presente, eu nunca estive no departamento de futebol da Ponte Preta olhando treino, acompanhando um treino 90 minutos, treino a semana inteira, e eu nunca fiz isso porque não dá para mim fazer. É humanamente impossível fazer. Mas nos últimos 20 dias eu fiz. Então, isso eu jamais vou deixar que o torcedor cobre. Esses caras estão querendo muito sair da lama. Tá? Agora tem uma série de fatores, e eu te garanto, tenho certeza pelo que eu vi, que não é o salário que está fazendo a gente perder jogo. Tá? São inúmeras situações técnicas, táticas, de departamento médico. Tá? E aproveitando o departamento médico aí sim tem vários meses de salário atrasado, estão vestindo a camisa pra caramba da Ponte Preta, falei, espera um pouco que entra um dinheiro, eu antecipo um dinheiro e pago todo mundo. Estão acreditando no presidente e vão receber. Agora, olha o que teve na Ponte Preta, uma fratura de quadril, isso não ocorre 1 em 1000 do Fraga, tá? Pô, estourou o joelho do Pablo Diego de uma forma e teve que raspar não sei o quê, não ocorre nunca. Hérnia de disco com cirurgia do Gé. É difícil ocorrer. Uma cirurgia no zagueiro nosso agora, que quebra qualquer outro osso. O osso que quebrou dele nunca quebra, quebrou justo dele. É 4 meses, sei lá quanto tempo afastado. Então são situações do departamento do médico. Matheus Silva. O time entraria com uma outra formação no último jogo. Tá? No apronto precisou tirar jogador. Teve 2 jogadores que estavam preparados para os jogadores, principalmente o Gabriel, que estava com a torção, precisou tirar do jogo. No treino, o jogador, para você ver a vontade desse cara, Valdemir, o menino pediu para infiltrar. Infiltra porque eu vou jogar, ele não aguentou nem com infiltração.
Tá? O Gabriel jogaria, é um menino. Tá? O Edson é um menino, fez de tudo para jogar, era ele que seria jogador, não jogou. Tá? Isso foi agora. Por que não noticiou isso? Porque não queria dar ouro pro bandido. Eles tinham lá, porque tudo vaza hoje com esse mundo aqui, não tem jeito, tudo vaza, eles sabem da escalação. Ô, como nós sabemos a dele, eles sabem a nossa. Então, justificando. Vamos girar. Gleger Zorzin, a sua pergunta ao Marco Eberlin, o nosso convidado de hoje, na entrevista do dia, Gleger. Boa tarde, Marco, um abraço para você. Ô Marco, você estava falando aí agora, né, que você estava acompanhando, que você está acompanhando os treinamentos, eu acho que isso é importante, né, eu acho que é importante nesse momento delicado do time, tá todo mundo junto, jogadores, diretoria, comissão técnica, e eu já passei por diversas situações parecidas com essa, né? E a gente sabe que dá para reverter, claro que dá. Isso só vai depender única e exclusivamente dos atletas dentro de campo. E eu costumo muito falar isso aqui, né? Porque às vezes, é que você estava falando agora aí do Igor Torres, né? Que é um cara que treina, que se dedica e tal, mas na hora que chega no jogo ele não consegue evoluir. Isso tem inúmeros jogadores que acontecem isso. Às vezes num clube vai dar muito certo, no outro nem tanto, né? E essa é a vida do atleta profissional. Agora, o que eu queria que você falasse é o seguinte, Marcos, vislumbrando aí esses 3 últimos jogos, que a Ponte, na minha opinião, ela precisa pelo menos vencer 2 aí, né, para não depender de ninguém. Eu acho que a vitória sobre o Tombense, ela já passa a não depender mais de ninguém, porque aí ela já é um concorrente direto, isso, claro, se a Chapecoense não vencer hoje, né, e eu acredito que a Chape não vai vencer amanhã, agora. Né? O jogo da Chapecoense não é amanhã? É amanhã? É amanhã. Exatamente, tá certo. Terça-feira. Exatamente. Então eu queria saber o seguinte: qual o discurso, Marco, principalmente da diretoria dentro do vestiário? Tem gente lá, hein? Tem gente lá em Alagoas. Né? Ah, tem? Isso é importante. Então, Marco, eu queria saber. Mandou uma mala não mandei branca. nada, assistindo o jogo para passar para nós. Ah, tá. Não, achei que você tinha mandado uma mala branca. branca. Vai ter algum empecilho lá, alguma sacanagem, alguma. Que o último jogo. Tem gente lá. E o último jogo é contra o CRB, né? Então, faz sentido. Ô, Marco, então eu queria saber qual o discurso da diretoria, eu tô falando. E eu sei que vai ali na mesma linha do João, do pessoal da comissão, mas eu queria você, como líder aí da diretoria da Ponte, qual o discurso dentro do vestiário para que esses atletas, primeiro, entendam a história, né, a camisa, a torcida que tem a Ponte, e entender que um rebaixamento seria realmente uma coisa muito ruim, muito chata, principalmente para os atletas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o discurso da diretoria dentro do vestiário? Olha, dentro do vestiário eu não costumo falar. Eu falo no hotel, e eu mudei até antigamente, sempre falava no véspera do jogo, eu passei a falar durante a semana, falo no começo da semana e deixo depois a comissão técnica à vontade, que é toda a modernidade que se existe. Hoje tem um vídeo que você passa logo após a partida, tem um monte de coisa que você sabe disso, Greg. Umas eu concordo, outras não, mas a novidade, o futebol moderno que eles falam. O que eu sempre falei foi colocado desde o começo da responsabilidade dos jogadores numa boa campanha. Eu mostrei o quanto eles foram valorizados conseguindo um título que a Ponte Preta não tinha há 54 anos. E comecei a mostrar, tudo que vocês conseguiram no primeiro trimestre ou quadrimestre do ano, pode ir por água abaixo agora, tá? A valorização da permanência aqui vai para baixo. A valorização de saída vai para baixo. Na cidade, numa instituição que tem o nome como a Ponte Preta, vai ficar para o resto da vida manchado, né? Então, todos têm todos têm essa certeza, essa responsabilidade que é passado para eles no dia a dia. Por outro lado, o que ocorre também é tentar, em algum momento, não desligar, não falar, não olha para a torcida, não sente o calor da torcida. Porque é difícil um ser humano ter cobrança 5, 6 dias na semana e entrar dentro do campo. O jogador vai à exaustão emocional. Então, em algum momento, nós temos que mostrar que nós acreditamos nele, que a própria torcida acredita neles. Nós tivemos ida de torcedores lá no CT, que eu nunca permiti, mas eles quiseram levar um voto de alento. Falei, alento? Então tá bom, então vão lá. Foram lá conversar com os jogadores, dizendo que estão do lado deles. Isso há 4, 5 rodadas atrás.
tá? Mostrando para o jogador que acreditavam neles. Foi o maior exemplo que eles tiveram na vida. Falei, gente, em outras épocas, há 15 anos atrás, se perde um jogo pro Corinthians, no estádio Moisés Lucarelli, eu demoraria 12 horas para sair do estádio. Então vocês têm a torcida do lado de vocês. Eu vou dizer para eles aqui o que a torcida fez no intervalo do jogo, apoiando o time. Foi um absurdo. Então tudo isso é passado, Gleger. Tudo isso é conversado com eles. Vou até te emendar, vocês não me perguntam, mas eu vou emendar. O que o João Brigatti tem trabalhado? A Ponte Preta, quando tiver a bola, tem que jogar. A Ponte Preta tem que jogar, não pode só correr. Em muitos momentos, nesses 2 anos que eu vim para cá, a Ponte Preta correu, a Ponte Preta vai para frente muitas vezes de forma desordenada, ou ela vem para trás muitas vezes de forma desordenada também. Ela tem que jogar. Não vale nada para o torcedor? Nós fizemos super partidas contra o Novo Horizontino aqui em casa, contra o Vila Nova aqui em casa, contra o Ceará aqui em casa, contra o Sport lá em Recife. O dia que nós perdemos aqui pro time lá de Santa Catarina, nós fizemos uma boa partida, massacramos goleiros Então nós temos que jogar. Muitas vezes a Ponte Preta, por receio, por medo de errar, a gente percebe que abdica do jogo. Isso tem que acabar, nós temos que jogar. Ô Marquinhos. E é isso que o João tem feito sempre, Gleger. Vamos girar. CH, sua pergunta ao presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin. Mais uma pergunta. Desde o ano passado, quando o seu time caiu no Paulista para a segunda divisão, em várias oportunidades, você está sempre conversando com a gente, você deixa muito claro que administrativamente e financeiramente a Ponte é um time praticamente, se não for totalmente, inadministrável. Todo dia chega uma surpresa, uma conta nova para pagar, é justiça toda hora bloqueando as contas da Ponte. Isso é fato, não é? Isso não é... E você toda hora externa isso, porque é a verdade, né? Se é culpa desse ou daquele, pouco importa. O fato é o presente. E nunca vim aqui culpar, hein? Eu digo a gestão, na gestão Sim, tal. Agora vai a pergunta. Se deixou lá. Quem tem que apurar a responsabilidade é o judiciário, não a Ponte. Ok. Agora vai a pergunta. Diante de todo esse cenário, vale a pena continuar como presidente da Ponte, Marquinhos? Ah, vale muito, viu? Tenho orgulho, tá? Eu tenho amigos, eu tenho aqueles que eu sei que são pontepretanos para valer, porque eu sei separar o joio do trigo. Hoje, Carlos, essa pergunta sua é muito boa, gostei demais. Tem um monte de gente aí que aqui esteve, que se diz pontepretano, que torce contra a Ponte Preta, que fica esperando perder o jogo para bater no presidente nessa diretoria que está aqui. Esses eu fico extremamente triste e falo, por que vale a pena eu ficar aqui? Por outro lado, quando eu vejo o Zaiman, que participou da história da Ponte Preta, da construção de boa parte da Ponte Preta, o Peri, o Fausto Cunha Penteado, o doutor Menegaso, o doutor Israel Selle, tá certo? E muitos outros que falam, Marquinho, aguenta firme, Marquinho, aguenta firme. Você não sabe o que é minha vida, Carlos. Ameaça de morte, só hoje eu recebi 12, tá? Ameaça que vão me pegar, eu recebo 5, 6 por dia. Ameaça que vão pegar minha filha, meu filho, meu parente, meu cachorro, todo dia. Todo dia. Agora, por que eu quero ficar aqui? A Ponte vai mostrar o que precisa ser feito. Eu nunca escondi de vocês. Se não pagar a conta, a Ponte não anda. Nós estamos regularizando todos os setores que nós temos ação. O trabalhista, o da CBF, o das fiscais e os das cíveis e de dirigentes. Tá? Feito isso, eu nunca fui a favor. Mas se a alternativa fosse ser uma SAF, façamos a SAF, não tem problema nenhum. Se a única alternativa que resta para a Ponte Preta é uma SAF, que faça. Eu até sempre fui contrário, mas eu acho que vai ter que fazer. Agora, o que não pode fazer, Carlos, você me permite, é oportunista. 10, 12 que aqui estiveram, e não estou falando do Sérgio, não estou falando nem do Vanderlei, que aqui estiveram junto, que não coibiram os 320 milhões ou mais de endividamento, e que agora ficam nas redes sociais dizendo que são a solução. Isso é um absurdo. Não é para mim que é um absurdo, não é o presidente levar essa porrada, é a instituição. O nego ludibria, aquele que vem aqui, que paga o ingresso mais barato do Brasil, mas paga com dificuldade para vir torcer, e escuta essas pessoas afugentá-lo daqui.
falando que a Ponte Preta não tem mais jeito. Ela tem sim. O jeito é pagar a dívida irresponsável. Essa foi. Eu não estou falando ilícita, mas irresponsável que fizeram com a instituição. Então é por isso que eu luto e eu não vou arredar o pé. Os caras estão cometendo ilações, estão cometendo mentiras, falando da minha vida pessoal. Se não provar, porque agora estão começando a falar, e eu estou processando um por um. Agora mesmo o departamento jurídico meu aqui, ó, os meus advogados particulares, estão fazendo uma lista de fakes, uma lista de responsável por grupo de WhatsApp, por grupo de Facebook, que eu vou em cima de todos eles. Quando falam da minha moral, da integridade minha moral, da integridade da minha família, eu vou para cima. Eles vão sentir na pele o peso da justiça, da mão da justiça. Aí vai acabar com isso. Porque senão, se nós não somos a solução para a ponte, só falta alguém dizer para mim que aqueles que construíram 320 milhões de dívida são. Tá? E eu cansei de vir aqui, Batista, Valdemir, Carlos Henrique, estou aberto a qualquer pessoa, inclusive você que queira ajudar a Ponte Preta, desde o ano passado. Mas eles falam que não. O que eles querem é a carteira de diretor, para às vezes ir num clube social e falar, olha, eu sou engenheiro e diretor da Ponte Preta, eu sou médico e diretor da Ponte Preta. A Ponte Preta vende, abre portas. É isso que eles querem. Agora, ninguém tem coragem de ligar para o Batista, para você, Carlos, para o Valdemir, que esteve aqui na gestão, falar assim, ó, pera um pouquinho só, em 2017, a Ponte Preta caiu, deixou de entrar para os cofres, 60 milhões de reais no ano seguinte. Hoje eu vi um post lá no Picareta, pô, vocês deixaram de receber 10 milhões esse ano. Perfeitamente, eu assumi a responsabilidade quando eu caí e falei, vou voltar, a ponte vai voltar e voltou. Tá? Agora, caiu em 2017, nós já estamos em 2023, tá? Quase 7 anos, a ponte não voltou, já tem 2 anos comigo, não vai voltar, tinha 5 antes de mim, deixou de entrar para os cofres do clube 60 milhões de reais quando caiu e aumentou em ações 80 milhões de reais, 70 milhões de reais o ano de 2017. Deixa que as pessoas explicam. Vamos girar. Para ser justo, mais uma pergunta aqui só para nivelar, né? Com todos tendo a mesma oportunidade. Manda pro Valdemir, pô. Gosto do Valdemir. Gosto de todos. Não, mais uma só. Não vai ter sim, mas só para nivelar aqui com todos tendo a mesma oportunidade. Tá faltando uma do Gleger. Pois não, Gleger? Ô Marco, você estava falando aí, inclusive numa pergunta do Valdemir, sobre o questionamento lá do centro de treinamento da categoria de base da Ponte, né? Dizendo que... Tá nascendo quando eu fiz... Eu falei para você que ia nascer um centro de treinamento aqui no Majestoso. Você acha que viu? Vi. De nível de Morumbi. Exatamente, foi muito bom. Daqui 4, 5 meses, você vai ver o centro de treinamento que tá nascendo pra molecada. Não, a minha pergunta realmente era essa, porque eu acredito muito. Mas deixa ficar pronto, viu, Gleg? Eu gosto de falar quando tá pronto. Claro. Não, eu sei. Não, porque para mim fica muito claro. Por exemplo, a gente pega hoje no time da Ponte, quantos meninos da base não tá aí? Você falou alguns nomes aí, ó. Hoje o trio de volantes da Ponte é todo da base. Então é um time que além de revelar, e aliás, não é de hoje, tá? Desde a minha época, lá, 20 e tantos anos atrás, a Ponte sempre revelou jogadores, e eu acho que essa é uma das salvações financeiras do clube. Revelar e vender. Revelar e vender. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum deles jogando, hein? Lembra bem, hein? Perfeitamente. Se eu não me engano, só o Leonaldo, né? Não, o Leonaldo não é feito na base da Ponte. Não, mas profissionalizou na Ponte. Veio para a base da Ponte, né? Ele não jogou nos juniores da Ponte Preta. O Leonaldo veio do Taubaté para a Ponte Preta. Mas profissionalizou na Ponte e quem promoveu a primeira partida dele foi um jogo de sábado à noite em Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista, há 3 anos atrás já. E a Ponte, 2 ou 3 anos, 3 anos. E a Ponte ganhou de 1-0, o gol dele na estreia dele, quem lançou foi o Gilson Klein. Leonaldo... Maravilha, parabéns a ele. Eu acabei de falar aqui, mas não era da base e não fui eu que lancei. Leonaldo já tinha jogado pelo profissional do Taubaté, tá? O Leonaldo não jogou nas categorias de base da Ponte Preta. Bom, enfim, mas hoje, se tiver uma negociação, a Ponte Preta, com o Leonaldo, claro, a Ponte Preta é beneficiada. Tem um pedaço aí, né? Porque quando eu cheguei já tinha uma fatia aí, né? Né? Mas tem um pedaço. Então é isso, Marco, que eu queria... Mas a Ponte Preta tem, ó, o Edson,
A Ponte Preta tem o Kaique, que é um extraordinário goleiro jogando, mas tem 2 reservas de excelente categoria feita dentro de casa, principalmente o Pedrão. Concordo plenamente. Tá? A Ponte Preta tem Thiago o Oliveira. Luiz Felipe, que é da Ponte. A Ponte Preta tem o menino que, para mim, tá? Ele tem alguma dificuldade quando vai jogar, parece que ele sente a partida, mas o domínio de bola, o passe, a qualidade dele, do lateral esquerdo que estourou o joelho, Giancarlo, que é absurda. Tem o Jean, que volta agora no começo do ano, tem o Filipinho, o Felipe Amaral e o Eliel, são todos jogadores, o Edson, zagueiro, todos jogadores da base da Ponte. Nós temos um jogador aí, anota o nome aí, João Gabriel. É que a Copa Paulista foi um desastre, mas esse menino tinha 17 para 18 anos, ele já jogou na Série A2. Que posição é? Qual a posição? Lateral direito. João Gabriel. 18 anos. Pode marcar que a hora que ele começar a treinar mais, pegar o macete do profissional, as pancadas do profissional, puxar uma camisa, escorar, fazer o giro, vocês vão ver um jogador diferenciado. Esse já começou com a gente. Você vai ver que tipo de jogador. Tem mais para vir. Tá? Vamos seguir aqui. Vamos lá, ô Tigrão. A sua pergunta aí ao Marco Eberlin. Mais uma. Marquinhos, você sabe que aqui a gente tem que perguntar, tem que tentar ser de forma honesta o porta-voz do verdadeiro torcedor da Ponte. Jamais vou pensar qualquer coisa diferente do senhor. Não, é porque se a gente ficar num momento desse só perguntando doçuras, aí a gente passa a ser o entrevistador chapa branca. Vamos traduzir. Aliás, é o seguinte, só para fazer uma colocação. Fala, Marco. Quando acertei essa entrevista com o Marco Eberlin, eu disse para ele, você topa responder todas as perguntas? Senão não compensa fazer a entrevista. Não. Eu quero responder pergunta de vocês, comentaristas. Porque é injusto pensar uma pergunta de um torcedor ou de um grupinho de torcedor e eu ficar isso. Primeiro que vai ter 5 mil perguntas aí. Perguntas da equipe, o Valdemir Gomes tem... Quantos anos o Valdemir Gomes tem de comentário? 40 anos de rádio? 70. Quanto? 40 anos. 70 anos. 70 de comentário. 40 anos de rádio. Então, veja bem, se eu disser para alguém que você não entende de bola ou não entende dos times de Campinas, eu sou um palhaço. Se então eu disser para alguém que você não é um homem que tem hombridade, lisura, que muitas vezes se exalta por tudo que você quer dos clubes de Campinas, eu seria outro boçal. Então eu tenho que responder, pô. É minha obrigação responder. O que eu não posso curtinho. é vir toda semana, todo dia. Ó, vou lá falar. Não, mas que nem nesse rede social. momento... Pintou a cadeira de amarelo? Ó, não pintei. Não posso toda hora responder. É o seguinte... o momento não é bom, é horrível, é delicado, é desesperador, a torcida está sofrendo muito. E eu tenho que te perguntar aqui, até porque a gente precisa saber o que você está projetando, o que passa pela sua cabeça. Mas antes de virar o turno, eu fiz uma projeção de pontuação e falei para você aqui, numa entrevista nesse mesmo horário, ao vivo, o seguinte, Marquinho, fazendo aqui uma projeção... e aplicando a matemática mais simples do mundo, que é regra de 3 simples, se a Ponte em X jogos ganhou tantos pontos, na mesma proporção, em 38 rodadas, ela vai ganhar 38 pontos e vai cair. E aí você disse, sim, mas a Ponte não vai cair e ela vai reagir. E a Ponte também continuo dizendo, hein, Valdemir? A Ponte tem 35 pontos, mas ainda tem 9 por disputar. Então, para chegar naquele número macabro, não pessimista, mas meramente de uma projeção matemática que eu fiz, de 38 e 38 vai cair, eu queria saber com que número você 39 trabalha. Pode salvar, dependendo dos resultados. 38 eu não acredito. Mas... Não, 39. 40 salva, mas 39 pode salvar também. Mas vai depender muito de cruzamentos. Agora... Na sua cabeça. Lógico. Só tô alertando. Se não acontece um resultado, já caiu. Não caiu. Você vai para a última rodada. Então, mas aí que eu queria te perguntar. A Ponte tem 35 e tem Tombense fora. Juventude fora. E o CRB fechando a 38ª em casa. Com quantos pontos você acha que a Ponte vai fechar a participação dele na Bezona de 2023? Olha, sem falar de adversário, que eu tenho que respeitar, e você também vai entender minha situação, né, Valdemir?
Tá? Eu vou, o projeto que nós temos aqui são 41 pontos. 41 escapa. E também queria saber se é verdade que você está fazendo 57 anos hoje. É verdade, sim. Tá estragadinho para 57. 57, vamos botar eu e você no lado 57, não, eu faço aniversário hoje, mas esse negócio de 50, eu faço 52, tô bem pra caramba. Não, você é de 1912. 66, Valdemir. 66. Então você tá fazendo 57 anos, mas tá estragadinho, muita estrada de terra, hein? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, com todo respeito. Ó, o Ricardo tá no meu lado, o filho da mãe do Ricardo falou aqui que eu andei com o pneu murcho. Deixa eu falar um negócio pra você. Cortou tudo a câmera de ar. O que eu envelheci fisicamente, biologicamente, nos últimos 22, 24 meses, é um absurdo. Por isso que eu falo, em algum momento eu falo, por aqui, se arrependimento matasse, mas eu volto e me encho de falar assim, eu tenho o maior orgulho de ser presidente da Ponte Preta. Mesmo a Ponte Preta passando por esse mau momento de futebol. E não vamos esquecer, né, Valdemir? Eu já passei em outros momentos como esse. Eu passei em 98, eu passei em 2003, eu passei acho que em 2005, se não me engano. Eu vi passar agora o ano passado. Tá? O que me deixa apavorado era o seguinte... Eu vinha para uma entrevista aqui na emissora que você sempre trabalhou, aí, ou em outra que você trabalhou com o Batista, e pediu o apoio da torcida. Pediu ano passado. A torcida botou 13, 14 mil torcedores no estádio. Hoje não coloca. Pô, será que eu estou pedindo errado? Será que a administração não é transparência? Não. E, infelizmente, olha o que as redes sociais estão fazendo com a Ponte Preta. Gente, tem um carinho, não é com a marca Berlim. Tem um carinho com a instituição. Vocês estão afugentando o torcedor do estádio da Ponte. A Ponte tem extremos problemas financeiros. Hoje, se chegar qualquer um aqui na Ponte Preta e falar, eu coloco 50 milhões na Ponte Preta agora, ela vai ficar exatamente igual ao que ela está nesse momento. Não vai tirar nem pôr. O que vai acontecer é que vai poder pegar aí 6 meses, 3 meses, de respirar um pouco quando vier trabalhar. Mas 50 milhões não faz cócega no que tem nos problemas da Ponte Preta hoje em dia. Marquinhos, vamos girar aqui a pergunta do CH, mais uma, diz aí, CH. Diante disso que o Marquinhos está falando, eu queria fazer um comentário breve, que é tudo isso que você está falando, Berlim, mas o principal motivo de afugentar o torcedor do estádio são... o time não render. Não, o time não passa nenhum tipo de confiança técnica. Para mim, essa é uma opinião minha, não é? Mas a pergunta é a título de informação. Hoje a Ponte pertence à Libra. São 16 clubes que compõem a Libra. Se a Ponte for para a 3ª divisão, qual é o prejuízo financeiro em relação à Libra, Marquinhos? Olha, prejuízo é grande, porque está previsto que se a Ponte está na Série B hoje, uma arrecadação para a Ponte Preta por volta aí de 60 milhões, 65 milhões, 70 milhões ao ano, né, que esteja na Série B aliás, na Série A do brasileiro, tá? Na Série B menos, e se for na Série C, menos ainda, tá? O prejuízo... Agora, não existe a Libra ainda, tá? Existe um monte de problemas ainda para se regularizar ou a Libra ou a Liga Forte. Tá, vamos, porque senão eu falo numa entrevista com você, puta, olha o prejuízo, peraí, nós estamos falando na condição C. Se acontecer, se a Liga realmente sair do papel, e isso, infelizmente, eu não sei quanto tempo ainda isso vai demorar. Ô Marquinho, você disse assim que assumiu a Ponte que ia promover uma auditoria, até para saber isso aí, né? Quanto realmente a Ponte deve, que ninguém sabe direito qual é o montante final dessa dívida. Por que essa auditoria não foi feita? Foi feita sim, Batista. Ela foi feita, mas não foi divulgado, né? Foi não. Números, Batista, eu fico impossibilitado de falar para vocês, você sabe que eu gosto de falar pra caramba, tá? Por contratos de confidencialidade, por
situações que eu só posso tratar dentro do Conselho Deliberativo. Essa auditoria foi feita assim. E quem fez... Deixa eu te falar uma coisa, porque senão o torcedor fala, pô, tá mentindo. O torcedor da Ponte muitas vezes quer sangue, quer que eu dê o sangue de alguém para eles. Olha, quem foi o responsável? Bota em cana, bota banido. Isso não existe, gente. O que foi feito, já foi feito e não tem mais como se punir se houve algum ilícito. E eu não sei, até o momento não me apresentaram nenhum ilícito. Eu falo de responsabilidade. Arrecadar 20, tá? E gastar 80. Aí se torna responsabilidade. Mas mesmo assim você não tem como punir agora, porque o Conselho aprovou tudo isso quando foi feito. Tá? E vou te falar, quem fez esse levantamento dos déficits, dos débitos da Ponte Preta, foi uma empresa de nível internacional. Quando eu falo para você que a Ponte Preta deve de 320 para mais, é porque o negócio vai aumentando. Tá? Porque corre juros sempre. Quando eu falo para você, existe um pouco mais de 100 milhões de dívidas fiscais desde 1993, creio, 92. Tá? Existe na CBF 14 milhões de ações. Existe de ações trabalhistas por volta de 43 milhões de reais. Existe de ações cíveis 50 milhões. Quando eu comecei a falar era 38. Hoje já estou te falando de 50, porque eu tenho juros. Então isso foi feito sim, Batista. Tá? E eu vou deixar bem claro. O que acontece é o seguinte, além do endividamento, você não consegue trazer investimento, porque quando eles olham o investimento, o endividamento, não querem investir. Então você não diminui o déficit. Independente de que divisão esteja, daqui para frente, a Ponte Preta vai ter que cortar na carne. Se está ruim assim, olhando, vai ter que cortar. Não é só os jogadores, são funcionários, são departamentos, são... por exemplo, o Carlos, quando eu estive aqui da primeira vez, quando eu saí, o clube da Ponte Preta tinha 900 sócios. Chegou a ter 1.200 sócios. Mas agora há o condomínio. Para com isso. Foi criada uma situação, tá? É só você levantar para fechar o clube social. Hoje eu tenho um clube que custa aos cofres da Ponte Preta, eu não vou te dar um número preciso, mas mais ou menos 600 mil reais por ano, tem 22 sócios. De 1.300 tem 22 sócios. Eu assumi a Ponte Preta com 22 sócios no clube social. Eu cansei de falar para vocês vão lá no Clube Social da Ponte, é inabitável. O telhado, quando eu assumi a Ponte, isso vem vindo de gestão a gestão, eu não estou falando da gestão anterior, tá? Vem vindo de gestão a gestão, o telhado vai cair, tá? A piscina precisa de reparo, o equipamento da piscina precisa ser trocado, precisa trocar o concessionário do bar, precisa trocar o negócio do judô, que aliás tinha judô, não tem mais, e assim vai. Então, são coisas que veio de herança, que é difícil você, em 24 meses, em 18 meses, não existe CEO do mundo que vai mudar isso aqui. Porque eu vejo muito outro lado falar, nomeie um CEO, ele vai ficar aqui 90 dias para descobrir o que eu descobri. Aí ele vai ver que ele vai ter que cortar um déficit de 20 milhões por ano. Eu quero ver o torcedor aceitar. Você sabe quanto tem que custar o time da Ponte Preta para disputar o campeonato da Série B? Vocês vão falar para ele, Marco, mas aí cai mesmo, para a Série F, se tiver. 300 mil reais por mês. Os jogadores da Ponte Preta hoje, para fazer aquela caderneira, aquela conta de casa, não pode custar mais que 300 mil reais. O departamento de futebol amador da Ponte Preta, você pode cortar para todos os lados que você quiser. Custa 6 milhões de reais por ano. O que a Ponte Preta gasta com o departamento de futebol, 5, 6, o correto seria gastar 7 e pouco, tá? É quase a cota do Campeonato Brasileiro da Série B. Ninguém quer enxergar e ninguém quer debater isso. Isso aqui tem que acabar o Campeonato Brasileiro, chamar o dirigente da Ponte Preta, eu no caso, ou alguém que vocês queiram, e mostrar o olho do furacão. E só vai tirar aqui com o apoio de sua torcida e cortes drásticos na carne, em todos os setores, porque não dá para dirigir a Ponte Preta mais com 20 milhões de déficit por ano. Mas se você não fizer isso, você vai fechar as portas da ponte. Então tem que equacionar
chamar o conselho aqui, a Assembleia Geral, olha, a situação é essa. Se a Assembleia e o conselho achar que a SAF é a solução, façamos a SAF. Para mim não tem problema nenhum. Se a maioria quiser, eu faço a SAF. Ô Marquinhos, só para a gente finalizar, eu estava transmitindo na tela da Band o jogo da Ponte, derrota 1-0 para o Avaí. Surgiu lá a câmera nas cadeiras vitalícias e um garoto chorando copiosamente. Aquilo me tocou profundamente. Não dá para você localizar, ver quem é, a família e tal. O Paulo Santana já está tentando localizá-lo, Batista. Isso fazer uma homenagem, dar uma camisa com o nome dele, alguma coisa desse tipo. Para conversar com ele. Eu vou te dizer mais, você também mostrou, acho que foi a sua emissora ou foi a IPTV, não lembro. Se você pegar 2003, nós também tivemos um garoto lá na época. E lá eu fiz ele sorrir depois. Ou nós fizemos ele sorrir, porque eu não jogo, né? Você lembrar, em 2003, teve um que chorou copiosamente, achando que ia cair, e depois chorou copiosamente o feito que a Ponte conseguiu lá em 2003. Chorou depois de alegria, né? Hã? Ele chorou de tristeza e depois chorou de alegria. Tomara que aconteça. Mas não estou usando de demagogia aqui, aproveitando o teu pedido, não. Realmente, o Paulo Santana, desde ontem, se não me engano, que nós falamos com ele, acha esse garoto aí, para a gente dar algum prêmio dele. Nós precisamos daquele Ponte Pretano, que sente na alma, que não tem presidente de estimação, que não tem o Marco Eberlin ou A, ou B, ou C, tá? Que venha torcer pro clube, nós precisamos desse. Você vê agora, tá aumentando um monte de conselheiro, pensando na eleição lá de 2025. Só que nos últimos 2 anos, 1.000 conselheiros deixaram de pagar. Agora, tem um prazo para voltar agora, os caras estão voltando. Você acha que isso é Ponte Pretano? O Marquinhos. Tá? Só se preocupam com isso. O Marquinhos, procede a informação, e eu estou perguntando para você porque eu não tenho a informação oficial, mas procede a informação de que vários dirigentes e apoiadores importantes, influentes, que estiveram com você na eleição e depois no início da gestão, já debandaram, já te abandonaram, ou é mentira isso? Responda em 1 minuto, por favor, Marquinhos. Teve um conselheiro, tá? Que é muito amigo meu, não vou declinar o nome dele aqui, que foi na minha casa e botou o dedo na minha cara falando que eu tinha que ser presidente, de qualquer jeito, porque pouca gente sabe. Eu, 24 horas antes do pleito, não tinha presidente a chapa, e eu não queria, eu nunca trabalhei para ser, foi o que eu falei em todas as entrevistas. Ele veio, e ele me chamou uma semana antes de soltar uma nota, me mostrou um áudio dele sendo ameaçado de morte. Infelizmente, eu sou louco. O pessoal faz ameaça de morte para mim e eu tô nem aí. Mas ele, nenhum ser humano, é normal ser assim. Ele sentiu o peso dessa cobrança, não por causa desse motivo, mas a esposa dele estava tendo um problema particular também, grave de saúde. Falou, Marco, eu vou me afastar da parte política da Ponte. Isso ocorreu. Agora, se você perguntar para mim se tem membros, tem pessoa que está aqui, está contente com a campanha, com alguma, é lógico que não vai ter. Isso não vai ter sempre. Depois que eu sair daqui, Valdemir, vamos deixar claro, hein? E não vamos ser aqui, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Quando era eu e o Sérgio aqui, não tinha isso. Não tinha feudos dentro do Conselho, dentro da Assembleia da Ponte. Tinha pessoas que contrariavam, talvez, o que nós fizéssemos, mas em momentos de adversidades vinham ajudar a Ponte Preta. Sempre vieram. Você é testemunha disso. Batista é testemunha disso. Quantas vezes eu fui na rádio de vocês para apagar incêndio e essas pessoas vinham e ajudavam a Ponte Preta? Hoje não. Hoje eles se tornaram a solução dos problemas. Tiveram aqui 17 anos e só ferraram com o clube. Tá? E hoje eles se tornam de novo a solução. Eles não se importam em fazer campanha para nada. É só depreciar a imagem do presidente e da diretoria. Aí, com certeza, Valdemir, vai ter pessoas que estão do meu lado que não aguentam esse tipo de pressão. Já terminou o nosso tempo, 18 horas e 18 minutos. Abraço para você, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe, dê vida longa. Desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz, ô Marquinho. Agradeço, Batista, de novo aí, um abração ao Valdemir, que, nossa, quantos embates nós tivemos,
ao Carlos Henrique também, que apesar... O Carlos Henrique chegou depois que eu parei um pouco. Ao Gleg, que eu conheço há anos, ao torcedor pontepretano que está sofrendo muito. Gente, não gostem de mim, gostem da Ponte Preta. O que a Ponte Preta está vivendo veio ano a ano sendo preparada para isso. Tá? Não vou deixar de assumir incompetência minha, responsabilidade minha. Tá? Aqui não tem moleque, na minha diretoria não tem moleque, não tem responsável, não tem pessoas que não sabem o que fazer. Tá? Todo mundo está sofrendo agora. Tá? E nós vamos trabalhar até a última gota de sangue que tiver para tirar da boca desse time, da Ponte, do suor de todo mundo, para reverter a coisa. Ninguém vai abandonar o barco e não vai ser pedido de oportunistinha para não falar um palavrão aqui, que vai destruir a Ponte Preta. Abraço, a última frase é o seguinte, espera aí, Batista, a última frase, então vai. Não sejam oportunistas, não destruam a Ponte Preta, vocês destruíram a Ponte Preta nos últimos 15 anos, não liguem para dirigente meu, para amigo meu que está comigo, para falar tem que sair, tem que renunciar, esquece. Para o presidente sair da ponte, eu tenho que roubar, prevaricar ou infringir o estatuto. Não ocorreu e não vai ocorrer tal situação. Tá? Alguns vão me odiar, mas eu vou estar aqui para fazer o melhor pela Ponte Preta. Um abraço a todos os pontepretanos verdadeiros, não os das redes sociais e de clubinho social. Um abraço a todos. E o assunto tá quente, então é hora de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com ele é o motor do seu carro que não esquenta. Você sabia que uma das principais causas de problemas do motor é devido ao superaquecimento? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5 mil, agora rumo aos 10 mil. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o clássico de daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Botafogo, 7 da noite, no estádio de São Januário. As equipes, portanto, entram em campo. O Vasco busca um resultado positivo para sair da zona do rebaixamento. Já o Botafogo busca a vitória para se distanciar na liderança da competição. O provável Vasco de Léo Jardim, Bambu, Medel, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Serginho ou Paulinho, Paia e Prachetes, Gabriel Peck e Verrete. A equipe do técnico Ramon Dias. Já o Botafogo de Lucas Perry, de Plasto, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares, a equipe do técnico Lúcio Flávio. Apita o jogo Leandro Pedro Voaden, assistentes Danilo Maniz e Marcelo Vangassi, ambos de São Paulo. O árbitro de vídeo será Wagner Reuei. Já, 7 da noite, a bola rola em São Januário, tem Vasco e Botafogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 29 minutos em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Fala aí, meu amigo. Ainda não está sabendo da Black Friday Uesco? Então prepare-se que esse ano a Black Friday Uesco vem com tudo. Durante todo o mês de novembro, a Uesco vai premiar 30 profissionais sortudos com ferramentas Uesco. E para participar é muito fácil, viu? Basta acessar o Instagram da Uesco pelo usuário @Uesco_Brasil. Seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, que vai estar fixado lá no feed. Marcar um amigo e aí depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto. É só torcer. Lembrando que você pode tentar durante todo o mês de novembro. Serão novos prêmios surgindo todos os dias. Mas atenção, preste muita atenção. Sempre que for participar, é necessário marcar um amigo diferente no post, tá? É um amigo por participação. E seguir lá todos os outros passos. Isso é muito importante para a sua classificação, viu? Quer ser um vencedor Uesco? Então corre para participar. Promoção Black Friday da Uesco. É a sua vez de ganhar. São mais chances que você tem de ganhar. Aqui na Rádio Bandeirantes e agora também no Instagram da Uesco. Bandeirantes. Aliás, por falar em ganhador, atenção para o ganhador. Ayrton Dias Ferreira, ganhador lá pelo apito final. No jogo do dia 3 de novembro de 2023. Ayrton Dias Ferreira. Almir da Silva Cardoso, ganhador também pelo apito final do dia 4 de novembro. Almir da Silva Cardoso e Priscila Forlan. Priscila Forlan, ganhadora no Instagram nesta segunda-feira. Portanto, todos que participaram lá pelo Instagram, hoje tivemos o sorteio e a ganhadora foi a Priscila Forlan. Muito obrigado para todos que participaram, parabéns a todos que ganharam e eles vão comparecer aqui na recepção da Band para tirar aquela foto bonita e depois vamos colocar lá no programa Os Donos da Bola do meio-dia até a 13h. 18 horas e 32 minutos, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que ainda mantém a expectativa e o sonho de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, não é, Batista? Claro que ficou mais difícil, afinal a equipe vem de uma sequência, 5 partidas sem vitória nesta Série B. No último jogo, empate com o Londrina 0-0 lá no Estádio do Café. As projeções matemáticas indicam que a chance é pequena, mas já dizia o poeta, né? Enquanto a vida há esperança, é nisso que se fia o Guarani. Principalmente, Batista, porque terá 2 partidas na sequência dentro de casa. Vai jogar no Brinco de Ouro contra o Criciúma, jogo na próxima terça-feira, e depois contra o rebaixado ABC.
6 pontos nessas partidas, dependendo dos demais resultados, podem levar o Guarani na última rodada a ainda ter possibilidade de brigar pelo acesso. Mas claro, tem que primeiro passar pelo Criciúma, né? Um jogo após o outro. O Guarani caiu para a 8ª colocação e dependendo do resultado do jogo do Criciúma amanhã contra o ABC, o Bugre pode ficar a 4 pontos do G4, isso com 9 pontos ainda a serem disputados. O Guarani tem um jejum de 4 jogos sem marcar na Série B, é o pior em 13 anos dentro do mesmo campeonato. Em 2010, a seca no Campeonato Brasileiro, isso na Série A, durou 6 partidas. Mas o técnico do Guarani, Batista, Humberto Louser, fala sobre a oscilação da equipe nesta reta final da competição. Vamos ouvi-lo. Você colocar uma única situação para quando você tem uma adversidade, quando você tem um revés, ou você tem uma oscilação, como a gente está tendo na competição numa reta final, está nos custando muito caro, então não tem um ponto, né? Então isso a gente tem conversado internamente, também a gente não vai aqui externar, a maneira como eu conduzo as minhas equipes, os meus elencos, não adianta eu vir a público transferir algumas questões, todos nós temos nossas responsabilidades, então nós temos que assumir nesse momento, por isso que a gente sempre vem aqui a público para colocar aquilo que a gente vem fazendo. Então a gente tem atacado aquilo que a gente acredita que está ocorrendo, infelizmente a gente não está conseguindo dar resposta. Este técnico Humberto Louser, né, só para reforçar e relembrar a última vitória do Guarani no campeonato, foi lá no dia 30 de setembro, aquela vitória suada, né, sobre o Novo Horizontino, de virada pelo placar de 2-1. Para o jogo contra o Criciúma na próxima semana, o Guarani não terá o Alan Santos, né? Ele está suspenso, foi expulso na partida contra o Londrina, mas Humberto Louser terá de volta o Pegorari e o Lucão. Ambos cumpriram suspensão automática lá no Paraná. Também fica a expectativa, já que teremos aí uma semana livre de treinos e também de recuperação, para as voltas do Regis, do Bruno José, do Valber e do Derek. Regis e Valber não jogaram contra o Londrina, entregues ao departamento médico. Bruno José e Derek foram para o sacrifício, né? Não estão 100%, então esta semana pode ser importante também para a recuperação desses jogadores. E o Humberto Louser comenta também, Batista, sobre a seca do Guarani, né? Ela é condizente com o mau momento que a equipe vive no campeonato em termos de resultado. Vamos ouvi-lo. A gente tem que continuar a trabalhar. Quando a gente fala de questão de finalização, a gente tem trabalhado bastante. Vocês que, quando tem uma oportunidade, é claro que uma única oportunidade, vocês estão presentes conosco, vocês podem presenciar o quanto a gente trabalha, né? Essa questão de movimentações, de finalizações, de refino técnico, para poder o atleta chegar em condições melhores, mais equilibrado. Então a gente tem trabalhado, mas futebol não é uma ciência exata, nem tudo aquilo que você planeja, que você trabalha, infelizmente às vezes você não consegue obter o resultado que você deseja. Então, como falei, o que cabe a nós é trabalharmos, levantar nossa cabeça, trabalhar bastante para que a gente possa continuar honrando essa camisa. Palavras do comandante do Bugre. Agora o Guarani aguarda os resultados da rodada do fim de semana, né? Já que fecha a rodada na terça-feira da semana que vem, para saber em qual posição vai terminar em caso de vitória sobre o Criciúma. As últimas fichas o Guarani vai apostar aí nessas partidas para terminar o campeonato, quem sabe ainda brigando pelo acesso. Convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter, entre outras informações do Guarani, uma matéria falando sobre o desempenho do Derek, que caiu no segundo turno. Lá tem uma comparação dos números dele no primeiro e também no segundo turno desta Série B. Informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte.
para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova Piscinas. A Renova Piscinas tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Rádio Bandeirantes. Um rápido intervalo, depois do intervalo os comentários, os comentaristas vão falar. Guarani que vai ficar um longo tempo inativo, só joga na outra terça, não amanhã, na outra terça contra o Criciúma, 18h39. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h43, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão.
sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. 18h44, os comentaristas falando do Guarani, ainda o jogo em que o Guarani empatou o placar de 0-0 contra a equipe do Avaí e desperdiçou uma grande oportunidade. Londrina. Oi? Londrina. Você falou Avaí. Ah, desculpa, Londrina. O jogo foi em Londrina, transmitimos inclusive na tela da Band. Vamos lá, 2 minutos para cada comentarista. Começo com você, CH, o placar lá em Londrina, 0-0. Em algum momento, o Guarani demonstrou que tinha possibilidade de colher um resultado melhor do que esse ou não? Só lampejos. Só alguns momentos raros de um jogo fraco tecnicamente. No primeiro tempo, né, teve um pouco de futebol, no segundo tempo caiu. Não é? O Guarani se perdeu mais uma vez, um time que demonstrou, principalmente no primeiro tempo, que não tem condição de subir. Não tem punch, não tem controle emocional, não tem calma. Melhorou um pouquinho depois do segundo, mas não dá para dizer efetivamente que o placar não foi correto. O 0-0 foi a cara da competência dos dois times, justamente ao contrário, né? O Londrina incompetente, o Guarani incompetente, não conseguiram fazer um gol sequer. E olha que o Guarani teve ali alguns minutos de um jogador a mais no segundo tempo. Mesmo assim, não conseguiu. O treinador foi, em alguns momentos, pelo menos de começo, a informação que a gente tem, foi atrapalhado por ordem de algumas contusões, alguns problemas físicos, mas isso não tira a sua culpa. Levou uma estratégia que não foi executada em nenhum momento do jogo. O Guarani viveu de lampejos e quando dele se esperava competição, intensidade, qualidade, calma para fazer o gol, nada disso aconteceu de novo. Não foi nesta partida. Já vem se arrastando há 5 rodadas. É possível, mas é improvável que o Guarani consiga brigar pelo acesso. A ducha de água fria, mais uma vez, Botafogo, Vila Nova, entre outras partidas. E essa partida contra o Londrina, deixaram até o treinador, que é um cara positivo, aquela coisa toda, cabisbaixo. E na coletiva, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e assistir, e a coisa mais positiva da coletiva do técnico Humberto foi o pedido de desculpas, que era o mínimo que ele tinha que fazer nesse momento do campeonato, que tinha o Guarani que ganhar e apresentou um futebol bem abaixo do esperado. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br.
18h48 e para você, Tigrão, em algum momento o Guarani deu mostras de que sairia com outro resultado que não um empate, hein, Tigrão? Batista, nos primeiros momentos, até 10 minutos do primeiro tempo, o Guarani estava jogando um futebol agressivo. Deu a impressão de que foi para Londrina, para empurrar o Londrina para trás, para sufocar, para amassar a equipe paranaense dentro do seu campo. Pois eu não sei o que aconteceu. O Londrina passou a ficar um pouco mais com a bola, passou a tocar essa bola, mais ou menos como foi contra o Botafogo. E o Londrina equilibrou o jogo e terminou o primeiro tempo melhor do que o Guarani. Então foram 10, no máximo 15 minutos de um futebol de personalidade. Depois o Guarani jogou um futebol tentando ser reativo, mas na minha maneira de ver, escalado de uma maneira equivocada, de saída, não é? Não sei, claro que tem problema físico, que não tinha condições clínicas de jogar os 90 minutos o Bruno José, que entrou depois, né? Mas não se justifica de qualquer maneira começar o jogo com o Gustavo França, que não tinha começado nenhuma partida ainda. Ele, infelizmente, não apareceu, não luziu, muito tímido dentro do jogo, muito assustado com a responsabilidade praticamente. E é bom jogador, hein? Mas praticamente o Guarani jogou com 10. Então, alguns equívocos de saída, né? Poderia ter se pensado numa outra hipótese, né? Já que ele veio com o Gustavo França de início, por que ele não começou com o Pablo Tomás? Que quando entrou no jogo, lá na frente, entrou no lugar do Matheus Bueno, entrou fazendo fumaça, entrou botando correria, botou fogo no parquinho. Por que ele não começou com esse garoto, que já tinha um pouco mais de rodagem no time profissional, e inclusive com um gol importantíssimo naquele jogo contra o Vila Nova, quando ele empatou de cabeça na última bola do jogo? Então eu não gostei. Eu acho que, para mim, em nenhum momento, mesmo quando esteve com um jogador a mais, com a expulsão do Paulinho Mocelin, em nenhum momento o Guarani me passou a sensação de que ganharia o jogo contra um time fraquíssimo e totalmente sem a menor condição de permanecer na Série B, para mim já na Série C do ano que vem, no caso do Londrina. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. E também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes! E para você, Gleger, viu que o Guarani poderia colher algo melhor no jogo ou não? Não mereceu o resultado. O Guarani não mereceu, não fez por onde. Agora, eu estava aqui, enquanto os companheiros falavam aí, comentavam, eu estava aqui fazendo, né, mais ou menos um levantamento. O Guarani está com 56 pontos. Tá, digamos que o Criciúma vença o próximo jogo, está com um jogo a menos, né, o Criciúma que vai jogar ainda na rodada, ele vai a 60 pontos. Então o Guarani vai ficar a 4 pontos do G4. E aí eu fiz aqui, olha, depois daquela vitória do Novo Horizontino, o Guarani pegou o Vila Nova em casa e empatou no finalzinho, estava perdendo o jogo. Depois perdeu para o Vitória da Bahia, jogando muito mal. Depois teve um empate magro lá com o Mirassol, que também não merecia vencer o jogo. Depois perdeu para o Botafogo jogando em casa. E agora empatou com o Londrina, com o fraquíssimo, como disse o Tigrão, quero dizer que eu concordo. Aliás, o Londrina, não adianta a gente ficar aqui falando fraco, que se é fraco, se é forte. É só olhar a tabela desde o início. Londrina, se eu não me engano, nunca saiu do Z4.
Então, de 5 partidas que eu estava citando agora, são 15 pontos, o Guarani ganhou 3. 3 pontos. E nós estamos falando de uma diferença do G4 de 12 que o Guarani deixou de marcar, apenas 4. Olha para você ver, olha, para mim, o Guarani, esses jogadores, eu vou dizer os jogadores porque eu acho que o Humberto tem feito um bom trabalho, né? As escalações dele estão sendo coerentes, né? E o Guarani só que tem algumas peças, e peças importantes, de bons jogadores, de jogadores que fizeram a diferença naquela arrancada do Guarani, e eu elenquei aqui, ó, que não tá jogando nada, Diogo Matheus, tá jogando nada. O Mike, os 2 laterais do Guarani estão jogando absolutamente nada, perto daquilo que já jogaram, hein? Fique muito claro. O Alan Santos também. O Matheus Bueno, então, pelo amor de Deus, né? O Matheus Bueno, olha, se bobear, perde até a posição para a próxima partida. O Bruninho não tá jogando bem. O Derek também não está jogando bem. O que eu quero dizer com isso, Batista? É que o Guarani, ele parece que ele não entendeu, não assimilou a importância do acesso. Que os jogadores parece que acharam que já, não, ganhamos do Novo Horizontino e foi uma baita de uma partida, inclusive eu, aqui nesse mesmo microfone, lá na tela da Band, todo dia das 12 às 13 horas, nos Donos da Bola, disse, o Guarani vai subir. Porque eu estava vendo a performance do time. E como é que você vai, com uma performance daquela, diante do Novo Horizontino, prever que o Guarani em 5 jogos seguintes, e eu acabei de elencar os times, não conseguiria marcar pelo menos, ele marcou 3 com 4, 7 pontos. É impressionante. Perfeito. Era metade, 50% dos pontos. Então, Batista, precisa começar a entender, refletir, e o Guarani, para mim, ele deixou de ter uma boa performance, por isso está na situação em que está. A sua confraternização de final de ano já tem local certo para acontecer. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Reunião da empresa Amigo Secreto, encontro com os amigos de formatura do futebol, a reunião da família, aniversário e muito mais. Reúna o seu pessoal e deixe o resto por conta do Ponto 10. Pratos à la carte, variadas porções de fritas, frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e pizza. Rodízio de pizza com mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopes, vinhos, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, ligue 3234 4390. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Na sua opinião, faltou algum jogador do Brasileirão na terceira lista de convocados de Fernando Diniz? Lembrando que o Fernando Diniz convocou o Endrick pela primeira vez, Endrick na seleção. Começa com você, CH. Qual a sua resposta? A minha resposta é que eu gostei muito dessa escalação e dessa convocação do Fernando Diniz. E para você, Tigrão? Achei maravilhosa a convocação depois de décadas de um jogador de 17 anos para um jogo de Copa do Mundo. Que eliminatória é Copa do Mundo. Já faz parte, já começou a Copa de 2026. E um jogador de 17 anos sendo convocado nos remete talvez ao momento mais lindo da história do futebol brasileiro. E você, Gleger? Para mim faltou o Marcos Leonardo dos Santos. Por exemplo, eu não convocaria o Gabriel Jesus. Marcos Leonardo teria que ter sido convocado também. No resto, tá tudo ok. Eu sigo com você, Gleger. Hoje quem mais incomoda o Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Palmeiras, Bragantino, Grêmio ou Flamengo? Palmeiras. E para você, Tigrão? Bragantino. E você, CH? Palmeiras.
Com o título inédito do Fluminense, Brasil quebra recorde com 5 campeões seguidos na Libertadores. Você se lembra de uma disparidade tão grande entre o futebol brasileiro e o dos outros países da América do Sul, em CH? Não me lembro. E você, Tigrão? Não, também não. Nem no bicampeonato do Santos 62, 63 não teve uma sequência de 5 brasileiros seguidos. Não me lembro. E para você, Gleger? Não me lembro, Batista. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês, Gleger, Tigrão e CH. E nós ficamos por aqui. Na sequência, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau. Aliás, não é Voz do Brasil, né? Hoje é Vasco e Botafogo. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Pedro Martelli. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3, Rádio Bandeirantes.